Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Será que existe sistema operacional imune a vírus e outros malwares? Ou pelo menos, será que existe algum que é realmente mais seguro? Pode ser simplesmente um acesso a um site com o próprio conteúdo da página inserido por um atacante que explora vulnerabilidades do browser, do navegador do usuário, seja Linux, Mac ou Windows ou outros, e executa então automaticamente na máquina dele um código malicioso. O 4G está aí. Nós fomos às ruas para experimentar. Você talvez tenha um celular antigo ou um computador sem uso, ou quem sabe uma impressora quebrada. O que fazer com esses aparelhos? Até onde vai a responsabilidade dos fabricantes? Qual o melhor destino para o lixo eletrônico? O papel do comerciante e do fabricante é disponibilizar esse acesso ao usuário e encaminhar dentro de uma cadeia que possa destinar isso de forma ambientalmente correta. A essas alturas você já sabe, o MSN chegou ao fim e o Hotmail vai ser aposentado. Mas e se você não quiser usar o Skype? O Olhar Digital está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Eu aposto que você tem algum tipo de lixo eletrônico nesse exato momento, em algum lugar da sua casa. Podem ser velhas baterias de celular, um cartucho de impressora ou até um computador sem uso. O problema é o que fazer com esses produtos digitais depois que eles param de funcionar ou se tornam obsoletos e esquecidos em algum fundo de gaveta. Até onde os fabricantes têm responsabilidade sobre eles e o que você pode e deve fazer para se livrar do lixo eletrônico do jeito certo. Há tempos que você ouve falar sobre a lei que regulamenta a coleta de lixo eletrônico no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em agosto de 2010, responsabiliza os geradores de resíduos sólidos pelo recolhimento de equipamentos descartáveis, como pneus, geladeiras, televisores, pilhas, baterias, computadores e tudo mais. Mas e agora, quase 3 anos depois? Será que a lei está efetivamente funcionando? As empresas estão cumprindo seu papel, assim como os consumidores? Atualmente, a lei está em processo de regulamentação ainda. Logo depois da aprovação, foram criados grupos técnicos que trabalham para esclarecer as regras impostas pelo plano. Metas estão sendo definidas e acordos ainda serão apresentados pelos setores responsáveis. A lei, por natureza, ela é abrangente, ela é genérica, por isso ela precisa de um decreto regulamentador que traz algumas regras para a construção das premissas dessa lei, que é um projeto que durou 21 anos para sair do papel e precisa assim, ser muito bem esclarecido, dando segurança jurídica e civil às partes que são envolvidas no processo de logística reversa previsto pela própria lei. A logística reversa seria exatamente o processo contrário que as empresas realizam. Elas precisam recolher os produtos que distribuíram quando eles não tiverem mais utilidade para o consumidor, garantindo que os resíduos sejam descartados corretamente ou reaproveitados de alguma forma, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Também ficou condicionado que esse programa, a proposta de programa, deveria ser feito por setor. Então, o setor eletroeletrônico, por meio das suas associações com representatividade nacional. No nosso caso, a ABINE, a Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas, e a Eletros para a linha marrom e a linha branca, né, que é a linha de eletrodomésticos, teriam que se organizar de uma forma tal que pudesse, então, criar essa malha de recebimento ou de disponibilidade para que o consumidor pudesse devolver seus equipamentos. E para que o consumidor possa descartar o seu equipamento, as empresas criaram um canal de relacionamento em que você pode acionar o atendimento ao usuário da sua marca e solicitar uma orientação de como fazer esse descarte. Os grandes fabricantes têm um canal de recebimento desse material.
São obrigados por lei a viabilizar o recolhimento, seja em parceria com uma ONG ou com recicladores. O papel do comerciante e do fabricante é disponibilizar esse acesso ao usuário e encaminhar dentro de uma cadeia que possa destinar isso de forma ambientalmente correta. As lojas em que você compra o produto também têm de recebê-lo de volta. Os comércios estão se organizando para isso. Voluntariamente, muitos deles já oferecem pontos para recebimento desses equipamentos. O que a gente tem percebido é alguns usuários, e aí é uma questão cultural, de descarte em calçado. Eu tenho visto muito isso. Isso preocupa, porque é uma cultura da coisa mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o mais correto. Então, isso pode cair em mãos erradas, isso pode ser manipulado de forma inadequada, as pessoas podem se cortar. Contaminar pelo contato, isso é descartado, isso não existe. Isso vai acabar, de alguma forma, parando em algum aterro sanitário, algum lixão. Isso também não é bom para o meio ambiente. Nós resolvemos fazer um teste para ver se é realmente fácil descartar um equipamento eletrônico sem utilidade. Ligamos para a empresa responsável vir retirar um toner. No atendimento via telefone, há um menu inicial que fornece a opção de falar com o setor de programas de reciclagem. Mas ao escolher essa opção, a empresa pede para acessarmos um site voltado para o programa. Para a reciclagem de equipamentos, acessórios e suprimentos originais da HP, acesse o website. No link conseguimos solicitar o recolhimento do nosso equipamento sem dificuldades. Mas é bom reforçar, no caso desta empresa, a coleta só é feita com um número mínimo de 5 toners para reciclagem. Depois de preencher todos os dados, recebemos um e-mail com a confirmação de nossa solicitação e que, em breve, um representante da empresa entraria em contato para coordenar o recolhimento. Bom, até aqui deu tudo certo, mas vamos precisar esperar para ver se o recolhimento vai mesmo acontecer. Aguarde os próximos capítulos dessa novela ecológica digital. Quando o prazo vencer, vamos mostrar aqui o que aconteceu. E você, já descartou algum equipamento que não usava mais? Foi fácil solicitar o serviço com a empresa ou não? Há locais que realizam a coleta de lixo eletrônico aí, pertinho de você? Conte pra gente, compartilhe a sua experiência nos comentários. E se quiser saber mais sobre o descarte de lixo eletrônico, assista a matéria que fizemos logo que essa lei foi aprovada. O link está bem abaixo desse vídeo. Confira. Daqui a pouco, o mundo digital está infestado delas. E será que existem sistemas que são mais seguros quando o assunto são as pragas virtuais? E as dicas de serviços que podem substituir o MSN, que foi aposentado pela Microsoft. O 4G está chegando a algumas cidades brasileiras e nós resolvemos sair às ruas para coletar as primeiras impressões. Confira! O 4G finalmente chegou ao Brasil. As principais operadoras lançaram seus planos para cidades que sediarão a Copa das Confederações em junho deste ano. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, conforme exigia o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Claro, a Vivo e a TIM já estão operando nas 6 cidades. A Oi, até o momento, só lançou o 4G no Rio de Janeiro e deve disponibilizar a rede para as outras 5 até metade de maio. A Vivo e a Claro foram além e já lançaram a tecnologia na cidade de São Paulo também. Utilizando a tecnologia LTE, o 4G promete revolucionar a internet móvel. A ideia é que pelo celular estejamos conectados o tempo todo em altíssima velocidade e em qualquer lugar. Por aqui, ele está sendo implantado na frequência de 2,5 GHz, já que a faixa de 700 MHz é usada pela TV analógica. O 4G pode chegar a velocidades de 100 megabits por segundo, ou seja, estamos falando de quase 100 vezes a velocidade que o 3G promete. E cá entre nós, dificilmente cumpre hoje em dia. Nós resolvemos fazer o teste. Usando um aparelho Motorola Razr HD e um notebook, testamos a rede da Claro e da Vivo em alguns pontos da cidade de São Paulo. Para o teste, usamos como parâmetro vídeos no YouTube em alta definição. E para medir a velocidade da conexão, usamos o aplicativo Speed Test.
Vale lembrar que tanto o 4G da Claro quanto o da Vivo oferecem coberturas que variam de 20 megabits a 60 megabits. Vamos aos testes. Na região da Berrini, zona sul de São Paulo, a conexão da Claro oscilou bastante e perdemos o sinal do 4G antes mesmo de medir a velocidade. Já a Vivo chegou a atingir 27 megabits. No bairro do Morumbi, também na zona sul, as duas operadoras tiveram baixo desempenho. Aliás, o 4G da Claro não funcionou e o da Vivo ficou entre 1 e 3 megabits. Já na região da Cidade Jardim, a tecnologia da Claro funcionou muito bem, com velocidade de até 32 megabits. E por fim, testamos o 4G na Avenida Paulista, local onde há grande concentração de redes e antenas de TV. O resultado também não foi dos melhores para Claro. Não havia cobertura do 4G. E o da Vivo oscilou bastante. Chegou a atingir 23 megabits, mas ficou a maior parte do tempo entre 3 e 1 megabit. Apesar do bom desempenho, em algumas áreas, em vários pontos importantes da cidade, o 4G deixou a desejar. Na maior parte, aliás, simplesmente não funcionou. Outro ponto importante é que para usar o 4G você precisa de um smartphone ou um modem compatível com a tecnologia. E ainda não são muitos os smartphones compatíveis com o 4G brasileiro. Bem, cá entre nós, o resultado dessa nossa peregrinação pelas ruas de São Paulo não foi grande surpresa, não. A verdade é que esses primeiros momentos do 4G devem mesmo deixar a desejar. A frequência usada por aqui também não ajuda. Ela é menos eficiente do que a adotada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o 4G trafega pelos 700 MHz. Então, antes de pensar em trocar de plano e de aparelho, talvez seja melhor pensar de novo e esperar um pouco mais. Nesse primeiro momento, a experiência do 4G pode ser um pouco frustrante. Todo mundo sabe que o Windows é a grande vítima dos bandidos virtuais que criam vírus e outras pragas. E os outros sistemas operacionais? Será que é verdade que os Macs sofrem menos com as pragas virtuais? E a turma que usa Linux? Você descobre agora se há porto seguro no mundo digital. Que existe uma infinidade de vírus e ameaças virtuais para computadores rodando Windows, todo mundo já está cansado de saber. Mas ainda tem muita gente que acha que máquinas com sistemas operacionais da Apple ou mesmo Linux estão imunes a essas pragas. O pessoal fala que não existe ameaça para Mac Linux, é um mito. O Windows, por ser o sistema mais utilizado em todo o mundo, ainda é a plataforma que atrai mais ataques. Mas o risco tem crescido, e muito também para os Macs. A plataforma se torna cada vez mais alvo dos criminosos à medida que dispara o número de usuários. Hoje, há muitos vírus e códigos maliciosos específicos para atacar os usuários dos computadores da Apple. Segundo o levantamento da empresa de segurança Symantec, só no ano passado, 10 novas famílias de malwares foram desenvolvidas exclusivamente para Macs. E exatamente por a maioria de usuários de Mac ainda acreditar estar imune e não usar softwares de segurança, ele se torna uma porta de vulnerabilidade muito grande. E depois de infectado, a remoção do vírus é bastante complicada. Mac, a gente observou esse crescimento tão grande ano passado e um exemplo de uma ameaça foi uma ameaça chamada Flashback, que em pouco tempo infectou mais de 600 mil Macs, ou seja, cerca de 1%, 1 a cada 100 Macs no mundo. E o fato é, muitos desses usuários talvez não tenham antivírus instalado. Bom, e se alguém ainda acha que sistemas Linux são 100% seguros, se engana. A plataforma de código aberto também vem sendo explorada pelos criminosos, mas de uma forma um pouco diferente. Enquanto PCs e Macs são mais utilizados pela grande massa, computadores com Linux são mais usados por usuários avançados ou empresas. E outra tendência identificada e que cresceu bastante é o ataque a servidores baseados em Linux. Como a maioria dos servidores rodando Linux é desprotegida, acaba se tornando um alvo fácil, mas eles são atacados de outra forma. Não objetivando infectar o Linux ou rodar código malicioso nele, mas colocar no Linux, que muitas vezes é um servidor web, um servidor de aplicações críticas, código malicioso embutido numa página que está hospedada nesse Linux. Usuários Windows e Mac, principalmente Windows, quando acessassem esse servidor Linux, teriam ali código malicioso útil para infectar máquina Windows.
Outro mito era que em Linux, para algo se instalar, como um vírus, por exemplo, seria necessária a autorização pelo usuário. Com configurações de segurança, o privilégio de senhas para instalar qualquer coisa, que também existe em Macs e PCs, hoje não impede mais que uma máquina seja infectada. Então a execução automática pode ser simplesmente um acesso a um site e o próprio conteúdo da página inserido por um atacante que explora vulnerabilidades do browser, do navegador do usuário, seja Linux, Mac ou Windows ou outros, e executa então automaticamente na máquina dele um código malicioso. Resumindo, independente do sistema operacional que você utilize, é bom se prevenir e investir em segurança, hein? Os criminosos são criativos e lançam novas formas de ataque constantemente. A maior tendência é a estratégia chamada Waterhole, em português, poço d'água. O malware se instala em um site legítimo e toda vez que alguém acessa a página, é automaticamente infectada pelo vírus. Além disso, às vezes esses grupos criminosos compram anúncios legítimos em sites de grande acesso e o link dessa promoção leva para um site com o código malicioso instalado. Mesma história. Outra forma de ataque que surgiu recentemente é a chamada ransomware, mas que pode ser entendida como um sequestro da máquina. Os criminosos invadem seu equipamento, bloqueiam o acesso através de uma senha criptografada e exigem seus dados do cartão de crédito para liberar o uso do equipamento. Pode parecer exagero, mas só no ano passado, 10 milhões de reais foram extorquidos de vítimas em todo o mundo. A ideia de que a gente tinha que ter uma lista de vírus para pegar as ameaças, isso já não dá para acompanhar mais. São tantas ameaças novas, criadas cada vez mais, né? Que as tecnologias atuais elas detectam coisas por comportamento, bloqueiam determinados arquivos porque a gente nunca viu ele como sendo bom ou ruim. Então tem várias tecnologias complementares ao que já existia antes de antivírus, firewall, detecção de intrusos, embutidas nesses produtos de segurança. E você, independente do equipamento ou sistema operacional que estiver usando, está seguro? Nos links que seguem abaixo do vídeo dessa matéria, você vai descobrir que só o antivírus não é mais suficiente, não. E também vai aprender a se proteger melhor na internet. Confira e mantenha-se seguro. A Microsoft aposentou o MSN. O serviço de mensagens instantâneas foi fundido ao Skype, o que desagradou muita gente. Para quem quer alternativas ao Skype, preparamos uma lista com vários serviços que oferecem recursos similares. Confira! Pela primeira vez, o número de mensagens instantâneas enviadas através de aplicativos para smartphones ultrapassou o número de SMS. Segundo pesquisa da consultoria Informa, bilhões de mensagens foram enviadas diariamente por meio de aplicativos, contra 17,6 bilhões de torpedos no mesmo período. E já que o uso desses aplicativos é cada vez mais frequente, o Olhar na Web dessa semana traz algumas opções para você baixar e trocar ainda mais mensagens sem gastar nada. Apesar de o SMS ainda ser muito usado, ele não oferece tantos benefícios quanto esses aplicativos. Hoje, além de trocar mensagens, você consegue enviar fotos, vídeos, mensagens de áudio e qualquer outro tipo de arquivo, tudo em tempo real. Economizamos um tempão usando esses aplicativos. Outra vantagem que esses aplicativos oferecem é que você pode utilizá-los em qualquer parte do mundo. Claro, desde que haja uma rede Wi-Fi disponível. E se por algum motivo você estiver sem sinal no seu smartphone, não se preocupe, basta se conectar a uma rede Wi-Fi que você consegue continuar conversando. E por falar em economia, esse é um dos maiores atrativos para quem utiliza esses serviços. A maioria dos aplicativos pode ser baixada gratuitamente e alguns aparelhos já vêm até com um comunicador instantâneo próprio para você trocar mensagens com quem possui um dispositivo da mesma marca que o seu. Diferente das mensagens SMS, que são cobradas uma a uma, as conversas via aplicativos usam pouquíssima banda e, se estiver numa rede Wi-Fi, são totalmente gratuitas. Com a popularidade, é muito grande o número de opções de aplicativos para as principais plataformas, Android e iOS, quase todos gratuitos. O WhatsApp e o iMessage, que já vem instalado no sistema operacional de iPhones e iPads da Apple, são os mais usados. Tem também o BlackBerry Messenger, Facebook Messenger, Viber, Nimbus e KakaoTalk. Opção é o que não falta. E aí, você já sabe qual vai querer usar?
Acha que vale a pena esses aplicativos? Bom, acesse os links logo abaixo do vídeo dessa matéria e escolha o seu. É mensagem que não acaba mais. Na semana que vem, se os videogames já são viciantes, os jogos nos smartphones parecem ser ainda mais. E eles já começam a representar um problema para muita gente. Grandes novidades vêm aí no olhardigital.com.br. Enquanto você aguarda, junte-se a nós. A nossa comunidade cresce sem parar. Cadastre-se e faça parte da turma mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui.